capítulo 9, o verso de número 13. 2 Samuel, capítulo 9, apenas o verso de número 13. Glória a Deus. Deus abençoe cada um nessa manhã. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa e abundante. Pastor Alex, quanto tempo, Deus te abençoe poderosamente. Cada um que nessa manhã se deixou ser usado por Deus para edificar a nossa vida. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, o verso de número 13. Quem achou, diga amém. Amém. Obrigado. Irmãos, o texto diz assim, 2 Samuel 9, 13, o texto diz: assim Mefibosete, que era deficiente dos pés, passou a morar em Jerusalém, e todos os dias fazia as suas refeições em companhia do rei, compartilhando da mesma mesa. Diga amém. 2 Samuel capítulo 9, verso 13. A minha versão é totalmente diferente. Amém. Vitória. Podem se assentar? Amém? Glória a Deus. Isso aqui é King James. Um pouco diferente. Mas é vitória. Amém? Olha aqui, irmãos. Nós estamos nessa manhã dentro de uma palavra, eu acho, propícia. Eu creio e tenho certeza absoluta que todos nós aqui temos motivos para agradecer. Alguém tem? Então nós temos motivos o suficiente para agradecer. Eu creio que nessa manhã não estou pregando para gente qualquer, né? Estou pregando para sobrevivente. Então eu acho esse texto um texto propício. Algumas coisas que Deus colocou no meu coração e eu quero de uma forma bem simples, mas muito bíblica, compartilhar com os irmãos. Irmãos, quando a gente olha para esse contexto nos faz nos lembrarmos do rei Saul. E quando a gente fala do rei Saul, na minha visão de leitor da Bíblia, a história do rei Saul é uma das histórias mais tristes de toda a Bíblia. Porque quando a gente estuda a biografia de Saul, a gente nota e percebe que Saul começou muito bem, mas a gente nota que o final do seu reinado foi de uma forma completamente caótica. Quando a gente lê 1 Samuel capítulo 8, a Bíblia diz que o povo de Israel, eles fizeram um pedido ao Senhor. Pregador, que pedido é esse? Eles pediram a Deus um rei, um líder, alguém que pudesse os conduzir e reger a sua vida. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 9, no capítulo 10, que Deus levantou Saul. Saul foi ungido por Deus, e quando Saul foi ungido, Saul começou a fazer tudo que o Senhor queria que ele fizesse. Até que, quando a Bíblia chega em 1 Samuel, no capítulo de número 13, a Bíblia diz que Saul, ele vai cometer o seu primeiro erro. Pregador, qual é o primeiro erro de Saul? 1 Samuel, capítulo de número 13. A Bíblia diz que Saul fez aquilo que não era para fazer. Ao ponto da Bíblia informar que Samuel falou: Saul, espera 7 dias em Gilgal, porque daqui 7 dias eu vou chegar lá. A Bíblia diz que Saul, ele espera. Só que quando ele olha para o povo, ele observou que o povo estava indo embora. Então ele, tomado por um complexo de ansiedade, ele faz aquilo que não era para fazer. Michael, o que Saul fez? Ele sacrificou. E tem um porém: só poderia sacrificar quem era sacerdote. E Saul não foi chamado para ser sacerdote. Eu gosto disso. E existe uma visão teológica que informa o porquê Saul não podia sacrificar. Primeiro, havia uma profecia no Antigo Testamento que quando Jesus viesse, Jesus viria para cumprir 3 ofícios. O primeiro ofício, o ofício de profeta. O segundo ofício, o ofício de rei. E o terceiro ofício, o ofício de sacerdote. Se você olhar para o texto,
você vai observar que Deus permitiu Saul ser profeta, ao ponto da Bíblia informar que quando Saul se juntou com uma comitiva de profetas, ele profetizou. O segundo ofício que Deus permitiu Saul cumprir foi o ofício de rei, ao ponto dele ser o primeiro rei da tribo de Benjamim sobre todo Israel. Só que tem um porém: se Deus permitisse Saul também sacrificar, significa que ele seria semelhante a Cristo, porque só Cristo seria ou teria esses três ofícios. Então, quando Deus comissiona Saul, Deus falou: você pode ir até aqui, mas sacrificar não é para você. Só que olha o texto, ele sacrifica. Então isso significa que ele vai além daquilo que Deus chamou para ele fazer. Isso aqui é um erro e um agravo muito sério, porque muitas pessoas estão tropeçando, porque estão indo além daquilo que Deus lhe colocou como limite. Então o primeiro erro de Saul ele faz aquilo que não era para fazer. Pregador, qual é o segundo erro de Saul? 1 Samuel capítulo 15. A Bíblia diz que Saul não fez o que era para fazer, ao ponto de Deus falar: mata Agag e todo o seu gado. E a Bíblia diz que ele não matou. E olha que paradoxo, no 13 ele faz o que não é para fazer, e no 15 ele deixa de fazer o que é para fazer. E esse é o mal de muita gente, porque não sabe interpretar o que é para fazer, e tem gente que deixa de fazer o que é para fazer. Então esse é o erro de Saul: quando não é para fazer, ele faz, e quando é para fazer, ele não faz. Então observe, Saul entra debaixo dessas duas desobediências, e a Bíblia diz no capítulo 16 que Deus tirou dele, foi Deus que tirou dele, pelo fato dele cometer um agravo. Deus tirou a sua presença, e quando Deus tirou a presença de Saul, Saul começou a andar de uma forma desequilibrada, ao ponto da Bíblia nos informar, em 2 Samuel capítulo 22, que Saul se tornou um genocida. Ele matou crianças, recém-nascidos e sacerdotes. Ele entrou em um vilarejo por nome de Nobe, à procura de Davi, e só porque essa tribo guardou Davi, ele mandou matar todo mundo. Saul foi tão desequilibrado que a Bíblia diz no capítulo 28 de 1 Samuel, que depois que ele perdeu a presença de Deus, ele foi fazer consulta com bruxos, ao ponto de consultar uma pitonisa de Endor, querendo resposta de Deus. Saul foi tão desequilibrado que a Bíblia nos informa em 1 Samuel capítulo 31, que ele diz para o seu soldado: me mata! E o soldado diz: não vou matar, ao ponto dele mesmo se suicidar. Então olha que interessante, um cara que tinha a presença de Deus, que tinha tudo para dar certo, mas por causa de alguns agravos, perdeu a presença de Deus e se tornou um desequilibrado. Só que eu não estou aqui para falar de Saul, isso é só uma introdução. Quando a gente olha o contexto, e a Bíblia diz no capítulo 31, que quando Saul morreu, Saul não morreu sozinho, ele morreu com 3 filhos. Quantos filhos? 3. Ele morreu com seu filho Abinadab, ele morreu com seu filho Malquissua, e ele morreu também com seu filho Jonatas. E quando a gente fala de Jonatas, a gente nota em 1 Samuel capítulo de número 20, que Jonatas, ele tinha feito uma aliança com Davi. E que aliança é essa? Que quem estivesse vivo ia conservar a descendência do outro. O que eu acho interessante é que quando Saul e os filhos de Saul morreram, a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo de número 4, que Mefibosete era criança, ele tinha 5 anos de idade, e quando a notícia chegou no palácio, que o avô de Mefibosete, os seus 2 tios e o seu pai tinha falecido, a babá que o conduzia, com medo dos soldados filisteus invadirem o palácio, ela pega o menino, se desespera, e enquanto ela anda com pressa ou corre
A Bíblia diz que ela deixou a criança cair. E quando a criança cai, a Bíblia diz que a criança quebrou as pernas e se tornou um aleijado. Agora olha para mim que eu vou começar a aplicar. Eu já vi muita gente olhando para esse contexto e dizendo: Lodebar nunca mais, terra do esquecimento nunca mais, Lodebar nunca mais, Lodebar nunca mais. Mas nós precisamos avaliar o contexto de Lodebar. A palavra Lodebar significa lugar infrutífero ou terra de miséria. O que eu acho interessante é que Lodebar, para a vida dessa criança que era aleijada, era um propósito. E que propósito era esse? Um propósito de conservação. Porque se a gente estudar o contexto, a Bíblia informa que Davi, ele tinha um capitão ao seu dispor. O nome desse capitão era Joabe. E quem era Joabe na Bíblia? Joabe era um serial killer. Era alguém que tinha prazer em matar. Se você estudar 2 Samuel capítulo 3, a Bíblia informa que havia uma guerra entre a casa de Davi e entre a casa de Saul. E qual era o propósito de Joabe? Matar toda a casa de Saul. E Mefibosete era da casa de quem? De Saul. Então, se ele não fosse levado para Lodebar, o que adianta estar no palácio e estar morto? Então eu prefiro estar em Lodebar e estar vivo do que estar no palácio e... Então existem locais que parecem desfavoráveis, mas o céu está usando ele para me conservar. Tem alguém aí? Ele é conduzido para Lodebar, e eu gosto da Bíblia, porque além dele ir para Lodebar, a Bíblia informa que ele teve filho. Gente, o cara é aleijado, mas tem filho. Aleluia! O que é ter filho nesse contexto? Ter filho aqui é conservar descendência. Agora olha para mim, se ele estivesse no palácio, se ele morresse, ele teria filho? Não, porque morto não pode ter filho, a não ser se estiver antes. Se ele estivesse no palácio, tanto ele ou o filho nascido também morreria. Então em Lodebar, o terreno pode ser inapropriável, mas mesmo assim no terreno que é impróprio, eu consigo ainda gerar descendência. Aleluia! Então você percebeu que existem locais que parecem improváveis, mas o céu está te levando para te conservar e para te fazer produzir? Tem alguém aí? Pregador, estou na prova, mas está vivo. Glória a Deus. Obrigada. Pregador, que vento é esse? Mas tu está vivo. Aleluia. Se ele não fosse para Lodebar, ele não estaria vivo. Só que olha para mim, se atenha isso. O que me chama a atenção é que ele está em Lodebar, ele está aleijado, ao ponto da Bíblia informar de ambos os pés. Os dois pés deles eram deficientes. Só que tem um porém. Ele poderia estar em Lodebar, mas o que ele carregava no seu sangue era linhagem real. Aí olha o que o céu falou para mim. A aparência pode ser de mendigo. A aparência pode ser de imundo. Aleluia. Só que aquilo que eu carrego dentro é de linhagem palaciana. Só que olha que interessante, o tempo passa, ele cresce, ele tem filho, e a Bíblia diz que Davi assumiu o reinado. E Davi aqui vai dar um grito, ele vai se lembrar da promessa, Sabrina. E ele pergunta no seu palácio: se existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência. Agora olha para mim, se atenha isso. Alguém diz: ô rei, existe um, mas ele é aleijado. Agora olha para mim. O rei perguntou se tinha alguém aleijado? Não. Ele perguntou se tinha alguém. E qual é o mal dessa pessoa por nome de Ziba? É que o rei está perguntando por alguém, mas além dele falar de alguém, ele quer falar da deficiência de alguém. Conhece alguém assim? Que além de falar alguém, quer falar da deficiência dos outros.
Só que olha para mim, gente, independente da deficiência, o rei está chamando. Aleluia. O rei não quer saber se eu sou problemático. O rei não quer saber se eu tenho problemas. O rei só quer me chamar. Agora olha para mim. Quando ele foi chamado, está escrito que ele sai de Lodebar e ele vai para o palácio. Está escrito no texto que eu li. E todos os dias comia. Aonde? Na mesa do rei. Repita comigo, mesa. Mesa. Repita comigo, mesa. Mesa. Agora olha para mim. Ele comia na mesa do rei. Gente, não era somente ele que comia na mesa do rei. Outras pessoas também comiam. Só que ele era o único aleijado que estava na mesa. Só que tem um porém, na mesa não se come em pé. Na mesa se come sentado. Então o texto está informando para a gente que na mesa do rei todo mundo é igual. Aleluia. Existe uma história paralela que eu amo. Você é bem simples. Existe uma história paralela que eu amo. É a história do rei Arthur. Eu sou completamente apaixonado por essa história. Porque o contexto paralelo informa que o rei Arthur tinha uma mesa conhecida como tábua redonda. E olha para mim, mesa redonda tem ponta? Não. Qual é a diferença de uma mesa redonda para uma mesa quadrada? Porque mesa quadrada alguém se destaca. Quem nunca numa mesa falou, a ponta é minha? Porque quando a mesa é quadrada, alguém aparece. Mas quando a mesa é redonda, Meu Deus, aleluia. todo mundo é igual. Só que tem um porém. Além do rei Arthur ter essa mesa, a história paralela informa que essa mesa era giratória. Então, quando eles sentavam na refeição para comer, quem tivesse aqui, se ele quisesse comer algo que estava lá na ponta da mesa, ele não precisava levantar para pegar. Aleluia. O dono da mesa fazia a mesa girar. Sabe o que o céu está falando para alguém? Que quem tem intimidade na mesa não precisa se esforçar para querer o que quer. O dono da mesa ainda faz a mesa girar para trazer o que tu quer no teu inteiro. Você pode levantar a mãozinha? Deus está informando para alguém: conserva intimidade comigo na mesa, porque o ano ainda não acabou, e se eu quiser, eu ainda faço o negócio girar. Você pode olhar para alguém do seu lado com carinho, por favor, e diga: o rei vai fazer o negócio girar ao teu favor, hein? Diga: por mais que não pareça que vai girar, se você tiver intimidade na mesa, a mesa vai girar e o que é teu vai chegar. Alguém pode dar glória a Deus? Então o segredo é ter intimidade na mesa. Porque quem tem intimidade na mesa ainda vê o rei girar o negócio ao meu favor e ao teu favor. Só que olha para mim com muita atenção. Eu vou dar algumas aplicações aqui. Gente, quando a gente fala sobre Lodebar, a gente fala sobre uma localidade, sim ou não? Sim. Só que escuta o que eu vou falar bem devagar, vou te dar uma base bíblica. Existem pessoas que são refeitas de localidade. Eu já vi muita gente falando: ah, se eu estivesse lá seria melhor. Ah, se eu estivesse lá seria melhor. Só que entenda, Deus não é refém de localidade. É verdade. Quando Deus ele quer virar o teu cativeiro, o meu, ele não depende de localidade. Verdade. Vou te dar uma base bíblica. Verdade. Eu já vi um montão de gente falando mal de Lodebar. Eu já vi um montão de gente falando: Lodebar nunca mais. Só que tem um porém. Se você ler 2 Samuel, capítulo de número 17, o verso de número 27, a Bíblia diz que Maqui, quem é Maqui? Morador de Lodebar. A Bíblia diz que ele saiu de Lodebar, mas não saiu, no caso, para se mudar. Ele saiu para visitar outra terra. E para onde que ele foi? Para um lugar por nome de Manaim. Quando ele chega em Manaim, a Bíblia diz que ele se juntou com 2 caras. Quantos caras? 2.
Ele se juntou com um cara por nome de Sobe. Sobe é descendente de Amon, mora nas campinas dos Amonitas. Ele se juntou com outro cara por nome de Barzilai. Tanto Maquir, ele se junta com outros caras e une um propósito. Qual o propósito? Davi aqui estava sofrendo uma perseguição de Absalão. E quando Davi chegou em Manaim, a Bíblia diz que Maquim, que morava em Lodebar, ele falou: vamos ofertar na vida de Davi. Está escrito sobre o meu texto. E o que eles ofertaram? Manteiga, pão, cama, coberta, entre outras coisas. Gente, percebeu? O cara mora na terra do nada. E como que o cara sai da terra do nada para ir outra terra para ajudar alguém? Isso significa que o cara mora na terra do nada, mas ele não é refém da terra que ele mora. Meu Deus, Espírito Santo. Se você olhar o contexto, Mefibosete só está vivo por causa de Maquir. E aonde Mefibosete foi ajudado? Em Lodebar. Só que Davi não foi ajudado em Lodebar. Davi foi ajudado em Manaim. O que Maquir está ensinando para a gente? Eu posso morar em Lodebar, mas eu ajudo quem está em Lodebar, mas também ajudo quem está em Manaim. Meu Deus! O que ele está informando para a gente? Não é o local que eu estou. A questão é quem eu sou. Aleluia! Porque quem sabe quem é frutífero na vida de alguém que está em Lodebar, mas também é frutífero na vida de quem está em Manaim. Porque quem nasceu para ser gentil, quem nasceu para ajudar, quem nasceu para ser elemento surpresa na vida de alguém, ele pode estar em qualquer tipo de local, ele sempre será uma providência para a vida de alguém. É o céu informando: quando eu quero te usar, eu não sou somente refém de te usar dentro da tua localidade, eu ainda te levo para fora, só para socorrer alguém. Você pode olhar para alguém e diga: não é onde tu está. Diga: não é onde tu está. Diga: a questão é quem tu é. Tem alguém aí? Então o cara não é preso à localidade que ele mora. O cara consegue ser útil tanto dentro como fora. Agora olha para mim. Mefibosete vai para o palácio e todos os dias comia na mesa. Todos os dias comia na mesa. Todos os dias comia na mesa. Só que tem um porém. Pregador, qual é o porém? Se você olhar o contexto, a Bíblia nos informa que depois que o tempo passou, a Bíblia diz que Saul, ele matou alguns gibeonitas. E a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 21, que Deus mandou uma praga. E essa praga era resultado por aquilo que Saul plantou de errado. E quem colheu essa praga? Davi. Ao ponto de Davi não saber o que estava acontecendo, Davi invoca a Deus e diz: Senhor, que praga é essa? Que fome é essa? E o céu falou: isso é por causa de Saul, porque Saul no passado matou quem não era para matar. Aí olha o texto, Davi pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? E Deus diz: não fala comigo não, fala com o povo de Gibeá, que são os gibeonitas. Quando ele virou para os gibeonitas, eles disseram: o que vocês querem que nós façamos para vocês? Os gibeonitas disseram: nós queremos 7 varões da casa de Saul. Repita comigo: da casa de Saul. Da casa de Saul. Aí está no texto: 7 varões para quê? Para enforcar. Gente, Meu Deus. Mefibosete é da casa de quem? Da casa de Saul. Agora pensa comigo, só pensa comigo, raciocina. Se você fosse dar 7 varões, se você fosse dar 7 varões para enforcar, na lógica, eu vou dar 6 perfeitos e um aleijado, sim ou não? Sim. Vou dar 6, tem que ser 7. Vou dar 6 perfeitos e um aleijado. Isso aqui está na Bíblia. E Davi poupou a Mefibosete. Agora pensa comigo. Eu daria 6 homens bons e vai aleijado, morre. Já não anda. Só que Davi não mata o aleijado. Oh, aleluia. Davi diz: mata quem quiser, ele não. Glória. Sabe o que o céu está
está informando para a gente? Que quem tem intimidade na mesa, o rei ainda se encarrega de falar, ele não. Glória a Jesus. É por isso que a pandemia veio, levou muita gente, você falou, você não. Lemanturia, céu, timominúbia. Alguém falou, vou fazer macumba, ela vai parar, ele vai cair no céu, falou, ela não. Por que ela não? Porque tem intimidade comigo na mesa. Alguém pode levantar, chorema, fúria. O céu está informando para alguém nessa manhã, quem tem intimidade comigo na mesa, eu ainda digo, não toca. Você pode pegar na mão de alguém do teu lado, por favor, porque nessa manhã o céu está dando ordem, ele não, ela não. Ninguém vai botar corda no teu pescoço, ninguém vai te enforcar, você vai viver. Lemanturia, sandarápia. Enquanto tem alguém falando, bota corda no pescoço dele, vão matar enforcado, o céu está falando, nele não vai ter corda no pescoço. Olha para mim, é alguém dizendo, vamos sufocar. O céu está informando nesse final de ano, eu vou te livrar da corda do pescoço, você não morre. Alguém pode abrir a boca para adorar? Lemanu que te come na chanda. Enquanto você está aqui nessa consagração, o céu está informando, estou te dando livramento, então viva com força. Estou te dando vida, então adora com força. Estou te dando saúde, então adora com força. Estou te dando graça, então adora com força. Lementurachanda. Pregador, o que eu faço? Vai para a mesa comer pão com o rei. Pregador, o que eu faço? Viva no palácio. Pregador, o que eu faço? Não se esqueça de onde que o rei te tirou. Aleluia. O rei falou, Sabrina, mata quem quiser, ele não. Aleluia. Aí olha para mim, se você olhar o contexto, 7 homens foram enforcados da casa de Saul. E Mefibosete continuou no palácio na mesa. Aleluia. Sabe o que o céu está informando para a gente? Tu viu muita gente morrer. Tu viu muita gente ser sufocada e não aguentar. E você está na mesa. O lugar que o céu nos quer nessa manhã é na mesa. E por que mesa? Porque mesa na Bíblia é da conotação de intimidade. Mesa na Bíblia é da conotação de intimidade. Aí sabe o que o céu está informando para a gente? Permaneça na intimidade. Permaneça na comunhão. Porque eu não te tirei de Lodebar à toa. Só que eu deixo dar uma aplicação aqui. Se a gente olhar o contexto, depois que Mefibosete foi tirado de Lodebar, depois que ele vai para o palácio, se você olhar o contexto todo, você vai notar que todos os dias, eu disse alguns dias, eu disse todos. Isso significa que Mefibosete, ele tinha motivos o suficiente para dizer, já que o rei fez tudo isso por mim, todo dia eu vou estar na mesa com ele. Aleluia. E vamos fazer uma análise aqui agora? E quantas vezes a gente faltou compromisso na mesa com o rei? Aleluia. Sabe o que eu acho legal, gente? Sabe o que eu acho bonito, pastor? Eu vou encerrar aqui. É que a Bíblia diz no capítulo 15 que Absalão, pastor, ele se rebeliou contra Davi. Sabe o que eu acho legal? Que pelo fato dele não poder andar, ele não pôde sair com Davi.
Ele ficou no palácio. Então olha que contraste. O rei está fora, mas ele vai voltar. O rei estava fora, mas ele iria voltar. E aonde que Mefibosete tinha que estar? Na mesa. Sabe o que o céu está informando para a gente? Fica na mesa. Porque o rei pode estar fora, mas ele vai voltar. Aleluia! Aleluia. Você pode falar para alguém pela última vez, fica na mesa. Diga, porque o rei vai voltar. Você pode tomar posse dessa simples palavra? Você pode aplaudir a Jesus? Eu recordo toda a direção a